Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de outubro de 2025. Barragem vaza em Belgorod e isola tropas russas. Secretário do Tesouro americano comenta sobre sanções. Quero convidar a você que não é inscrito no canal, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. As fake news aqui são proibidas. Quero pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, divulguem, recomendem o vídeo, recomendem o canal, porque aqui também todos vão ver a verdade, vocês vão dar oportunidade a mais gente assistir a verdade. E fortalece o canal, porque assim o potencial aumento de inscritos aumenta também. Eu conto com vocês. E façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Já no resumo do vídeo, na parte escrita embaixo, quando vocês assistem, eu vou colocar um resumo das perdas desde fevereiro de 2022 até a data de ontem. As perdas que eu recebi, não vou comentar aqui uma a uma, que isso vai tomar muito tempo, mas vocês deem uma olhada ali, tanto em quem que tiver interesse, em perdas de pessoal, em perdas de material, de uma maneira geral, como que está a situação da Rússia, que de fato a coisa está russa para eles. Está feia, perderam muita coisa e a tendência é perder cada vez mais. Vamos então ao assunto que eu anunciei agora. Barragem vaza em Belgorod e isola tropas russas. O que é isso? É na região de Belgorod, ali onde estão as tropas ucranianas na proximidade, e fica justamente a passagem para a região de Kharkiv. As tropas russas ali que estão em Kharkiv, perto de Volchansk, elas estão isoladas. O 10º Corpo do Exército das Forças Armadas da Ucrânia, que informou isso, que essa barragem perto de Belgorod, na Rússia, começou a vazar água após um ataque, deixando as unidades russas que cruzaram o rio Siversk Donetsk, é o nome do rio, perto da cidade de Volchansk, na região de Kharkiv. Efetivamente estão isoladas ali as forças principais russas naquela região. Essas forças é o que restou da invasão há 2 anos atrás, que eles tentaram entrar em Kharkiv sem nenhum sucesso, em 6 meses ficaram lá e não conseguiram. E eles estavam ainda tentando conquistar Volchansk. Muitas vezes nas fake news, inclusive há 2 anos atrás, eles teriam conquistado Volchansk, somente nas fake news. Na realidade, nunca conquistaram. E agora, as tropas deles que estavam ali, continuando a fazer as suas, vamos dizer assim, os distúrbios, né? Porque não estavam avançando nunca esse período aí de 2 anos, os que restaram ali, estão isoladas. Isso aqui, a partir do dia 25 de outubro que isso aconteceu, que já foram notados danos na barragem de Belgorod, como resultado do ataque, é claro, eu já estava me esquecendo, esse ataque foi feito pelas Forças Armadas da Ucrânia, não foi um ataque russo. Na realidade, ali os russos não tinham interesse em atacar, em atingir em Belgorod. Belgorod é território russo, é uma província russa onde a Ucrânia detém uma parte do território, uma parte pequena do território. Bom, na realidade, a gente entende que talvez os russos, porque eles já tentaram algumas vezes destruir a barragem achando que ia dar o prejuízo inverso, ou seja, os ucranianos que seriam prejudicados. Mas, na realidade, a Ucrânia bombardeou, os prejudicados estão sendo os russos. Agora, no entanto, dependendo em que parte da barragem eles atacarem, se isso acontecer, haverá risco de inundação na planície muito maior do rio, ali na região de Kharkiv mesmo. Inclusive é Kharkiv que está inundado, né? Vem de lá de Belgorod, mas é Kharkiv que está inundada e que justamente isolou essas tropas russas, né? E ainda não deu nenhum problema, mas se aumentar esse problema, pode ser que 1.000 moradores aproximadamente em Kharkiv tenham que ser evacuados. As autoridades russas propuseram que moradores de certas ruas, em algumas vilas, ali na região de Belgorod, sejam transferidas para alguns centros de acomodação temporária em Belgorod. Na noite de 25 para 26 de outubro, isso aconteceu apenas parcialmente e muitas casas, ainda nenhuma casa foi afetada.
no dia 26 de outubro, o 16º Corpo do Exército da Ucrânia emitiu, o 16º Corpo do Exército da Ucrânia emitiu um comunicado sobre a situação na região de Volchansk, que fica na província de Kharkiv. A Volchansk é muito próximo à Rússia, ali, né? A Belgorod, ali, e Kursk, né? Ele é muito próximo. É uma coisa aí de 5 quilômetros aproximadamente, fica a distância da fronteira. E isso foi observado que os russos obtiveram ali muitas perdas, têm obtido contra os ucranianos, e agora estão prejudicados nessa questão por causa desse vazamento de água. A situação assim fica pior para os russos, não favorece nada. Após o ataque a essa barragem, ela começou a vazar. A mídia russa relata que o nível de água da represa caiu 1 metro em apenas um dia. Como dizem, problemas começaram, ou mais precisamente, a água começou a fluir agora para o rio Donetsk, o Siversky Donetsk. Há relatos que algumas canoas russas, botes, né, barcos, foram inundados. Mas o principal é que a logística russa se tornou muito complicada agora, ou seja, ela não está nem alongada, não está nem longa essa logística. Essa logística está praticamente impossível deles trazerem equipamentos, alimentação, serviços médicos para as tropas russas ali naquela região em Kharkiv. E isso foi confirmado, inclusive, pelo comandante das forças ucranianas de sistemas não tripulados. Ele confirmou que os soldados do primeiro centro separado de drones atingiram essa barragem do reservatório russo de Belgorod. Ele afirmou que a água já caiu aí em mais de 1 metro, a informação que eu dei agora há pouco, então. Então é um impacto que está tendo. Essa é uma operação que, traduzindo para o português, é aguente firme barragem, né? Mas a barragem não aguentou, e a própria inteligência dos russos está mostrando isso, preocupada, porque ali ficou aquela região, não é um pouco, mas bastante bagunçada. E o governador da província russa de Belgorod relatou que a barragem do reservatório ela está danificada e culpou as forças armadas da Ucrânia. Isso, sem dúvida nenhuma, é o que de fato aconteceu. Quero, enquanto isso, também falar sobre o secretário do Tesouro americano que zombou do enviado especial de Putin por comentários sobre sanções, que é uma matéria que eu publiquei ontem sobre esse enviado especial no último vídeo de ontem, das 16 horas. O secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, chamou o enviado especial do Kremlin, o Kirill Dmitriev, de propagandista russo, após as alegações de Dmitriev de que as sanções ocidentais não prejudicaram a economia da Rússia. Então, ele, na realidade, prejudicaram, e todo mundo sabe que prejudicaram pelos problemas. A Rússia está em colapso, né? Está em colapso econômico e vai entrar menos dinheiro agora. Então, ele zombou dele, chamou ele de propagandista, e de fato ele é. Foi com uma missão de ver se minimizava os efeitos das sanções, foi falar sobre economia, na realidade foi pedir ajuda para o inimigo, mas eles acham que talvez o presidente americano não é inimigo, que estava se portando sempre ao lado da Rússia. Agora parece, vamos observar e confirmar se de fato isso vai se confirmar que ele está contra a Rússia agora. Um repórter pediu a Bessent que confirmasse a afirmação de Dmitriev que as últimas sanções americanas não teriam absolutamente nenhum efeito na economia da Rússia. Aí a resposta do Bessent, que é o secretário do Tesouro americano. Bem, ele diz, acho que a Rússia vai sentir o impacto imediatamente. Posso dizer que já vimos que a Índia suspendeu completamente as compras do petróleo da Rússia. Muitas das refinarias chinesas pararam, falou o Bessent, né? Ele então se referiu a Dmitriev como um propagandista russo, acrescentando que ele é incapaz de falar honestamente sobre o impacto real das sanções na economia russa. É claro que a economia russa é uma economia de guerra, disse Bessent. Complementando ainda, ele disse que o crescimento é praticamente zero. A inflação, acredito, está acima de 20%. Os russos divulgam que está menos que isso, né? Entre 15% a 20%, mas o Bessent diz que está mais do que 20%. O que fizemos vai levar Putin à mesa de negociações. É o petróleo que financia a máquina de guerra russa, e acho que podemos reduzir substancialmente seus lucros, falou o Bessent.
E ainda ele também afirmou, o russo, o Dmitriev, que a Rússia não conseguiu imunizar sua economia. Não, perdão, isso foi o Bessent que falou, que a Rússia não conseguiu imunizar sua economia contra as sanções e que suas receitas de petróleo caíram 20% em relação ao ano passado. As novas sanções podem reduzi-la mais, chegando até mais 20 ou 30%. Então, já tinha 20, mais 20 ou 30, vai ficar entre alguma coisa entre 40 a 50%. Então, é um problema muito grave, né? E foi no dia 22 de outubro que o governo Trump impôs sanções contra as maiores empresas petrolíferas da Rússia, que é a Rosneft e a Lukoil. E também instou Moscou a concordar com um cessar-fogo imediato na guerra contra a Ucrânia. Após o anúncio das sanções, as refinarias de petróleo indianas começaram a revisar seus fornecedores. E algumas empresas chinesas suspenderam, pelo menos temporariamente, as compras de petróleo da Rússia. Ou seja, a Rússia é cada vez mais liderada por um grande líder, guerreiro, terrorista e criminoso, liderada para o colapso total. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais, porque aqui vocês veem a verdade e fortalecem o canal. Mais gente vai ter acesso à verdade que vocês compartilharem e recomendarem o vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.